Quero agradecer o grande privilégio que o Senhor me dá de estarmos aqui mais uma vez para podermos meditar na santa e poderosa Palavra de Deus. E eu quero ler juntamente com você. Você pode pegar a sua Bíblia aí para fazer as comparações. Eu tenho uma versão, mas no fundo fala a mesma coisa. No livro de Matitial, ou Matitiarro, que é o seu nome hebraico, Mateus, portanto, primeiro livro do Segundo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo de número 7, capítulo 7 de Mateus, portanto, eu quero ler dois versículos, o versículo de número 24 e também o versículo de número 26, 24 e 26, que nos diz da seguinte maneira, leia juntamente comigo. Portanto, melhor dizendo, disse Jesus, né? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e age baseado nelas, será como o homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha firme. Versículo 26. Mas quem ouve estas minhas palavras e não age baseado nelas, será como insensato que construiu sua casa sobre a areia. Amém. Então nós vemos dois versículos aqui, duas passagens que o Senhor Jesus faz uma grande comparação quanto à sua palavra, palavra de Jesus, palavra de Cristo. E ele diz no versículo 24, né? E depois ele contraria no versículo 26 as coisas, dizendo algo favorável e algo desfavorável. Quer dizer, ele diz: quem ouve as minhas palavras e age como está escrito, é como aquele homem que construiu sua casa na rocha. Do outro modo, né? Quem não ouve, né? Quem não dá atenção às minhas palavras, ouve e não age baseado nelas, nas suas verdades fundadas, né, nessa palavra, eu vou comparar ao homem que constrói a sua casa sobre areia. E nós sabemos que Jesus faz essa comparação, e ele usa aí, né, nessa comparação, ele usa algo bem inteligível. Qualquer pessoa pode ter aí, que tem uma consciência, ela sabe o quê? Que as coisas, se forem feitas em cima da areia, elas não vão prevalecer. Depois ele continua dizendo o quê? Que aquele que construiu a sua casa na rocha, vieram os ventos, chuvas, tempestades, e ela não ruiu. Mas o que construiu na areia, o que aconteceu? Ela acabou cedendo e ela veio a destruição. Então ele perdeu o seu tempo, ele não ficou, e ainda com o perigo de cair em cima de si, né, quando houver alguma tempestade, as coisas acontecerem de um modo que nós não venhamos a ter controle sobre ela. E Jesus então está falando o quê? Que nós precisamos dar atenção à sua palavra. Nós precisamos basear a nossa vida segundo as palavras de Cristo Jesus. E ele falou uma coisa, certo dia, ele disse: olha, vocês não pensam que eu vim modificar todo a primeira parte da Bíblia, né? Que era, logicamente, nos tempos de Cristo, somente o que existia. A palavra de Deus nos tempos de Cristo eram os manuscritos do Primeiro Testamento, que já havia uma canonização feita pelos judeus, e os livros separados que hoje nós temos na nossa Bíblia Sagrada, né? Principalmente na Bíblia protestante, porque depois modificaram. Mas a Bíblia protestante, que é a mesma na sua primeira parte, igual à Bíblia hebraica, então somente aquelas partes havia no tempo de Jesus. Então não tinha, logicamente, esse evangelho que eu estou lendo, porque ele contou a história de Jesus, até mesmo depois da sua morte. Não tinha, né, os outros evangelhos, não tinha nem mesmo o livro de Atos dos Apóstolos,
as cartas paulinas, as cartas de Pedro, de João, né? O Apocalipse foi escrito quase no final do século, né? Então não se tinha ainda, não tinha Judas, não tinha de Tiago, não havia essas cartas ainda sendo escritas quando Jesus falou isso. E ele disse: olha, não pensa que eu vim modificar nada. Não vim tirar uma vírgula, né, se fosse possível, porque os judeus não tinham isso, mas ele fala em uma outra situação, né, principalmente sobre a própria letra judaica, né? Ele diz então sobre a menor letra judaica, ele falou: não vim modificá-la, e nem mesmo um sinalzinho que fazia toda uma diferença para a letra, né, para a escrita judaica. Ele disse: olha, eu não vou fazer nada eu não vou modificar, não vim abrogar nada, eu vim cumprir. E a Bíblia diz que Jesus cumpriu toda a palavra que está no primeiro, e também deixou baseado nela, com os princípios da palavra de Deus que norteiam, né, que o Senhor norteou no Primeiro Testamento para os judeus. Ele agora passa a falar palavras do nosso comportamento, como devia ser o nosso comportamento diante do nosso eterno Deus. Então ele vem até mesmo contrariando aquelas pessoas que conheciam a palavra de Deus, né, que existia nos seus tempos, no tempo de Cristo. Eles conheciam, mas não cumpriam. Eles conheciam, mas transgrediam. Eles conheciam, mas impediam que pessoas pudessem chegar ao pleno conhecimento. Então ele vem chamando a atenção dessas pessoas, principalmente aqueles mais religiosos, até mesmo os sacerdotes da sua época, né? Porque eles estavam num plano diferente daquele que era o plano divino para a vida deles. Eles estavam desviados, eles estavam afastados da palavra, que era a palavra verdadeira a ser pregada e a ser seguida. Então, por isso que Jesus, ele vem falando, ó, aquele que ouve as minhas palavras e põe em prática, e pratica essas palavras, é como uma pessoa que constrói a sua casa na rocha. Nós vemos, né, quantas casas eles acabam ruindo, até mesmo prédios que não são bem estruturados, e eles acabam ruindo quando o solo, né, às vezes tem alguma perturbação e não foi feita uma fundação boa, ela acaba então sendo destruída. Tem que se destruir toda a construção, porque aquilo está em perigo, né? Quanto mais perigo vamos ter se nós então pegarmos na areia, e Jesus fala diretamente areia, por quê? Porque a terra, até às vezes, né, a terra socada, a terra macetada, ela pode ter uma certa resistência, mas a areia não. A gente vê que a areia, quando ela está ali na praia, ela vai, e o mar vai se movimentando, ele leva a areia para cima, ele traz consigo, né? Põe mais para dentro da superfície, ou senão ele leva um pouco para o mar, e ele vai mudando, porque não tem. A gente, quando fica ali perto da onda e a gente fica em cima da areia, a gente vai vendo que conforme a onda vai passando, a gente vai se afundando, vai se afundando, vai se afundando. Quer dizer, se fizéssemos uma construção ali, sólida, né, ela ruiria, ela cairia, ela não teria, né, a elasticidade que o nosso corpo tem para suportar conforme a onda do mar vai vindo. Então, Jesus fala claramente, construir na areia. Ele não fala nem construir na terra batida, no chão batido. Não, ele fala na areia. E nós vemos o quê? Que logicamente todo pedreiro sabe disso, todo empreiteiro sabe disso, todo engenheiro, ou até mesmo arquiteto, ou qualquer pessoa, né, sabe que o quê? Precisa, toda construção precisa ter um fundamento. Ele precisa ter um alicerce. E se busca o quê? A parte mais dura, né? A parte mais sólida. Quando o terreno é perigoso, é necessário um estudo, né, científico de análise do solo, para saber se aquele solo vai suportar a construção que vai ser
erigida ali em cima. Então é necessário. Então, até nos tempos de Cristo se sabia disso. Quem construía sobre areia, quando viesse chuva, quando viesse tempestade, né, ela não iria suportar. Por quê? Porque a areia é solapada, é levada com a água, né, e aí a construção vai ruir, seja ela de pedra, seja ela de tijolos de barro, seja ela do que for feita, ela vai ruir se a chuva vier e ela não tiver um alicerce em que procurou, né, o solo mais duro possível. Agora, se você acha a rocha, se você vai fazer uma casa e começa a cavar, e ali você encontra a rocha, você pode ficar tranquilo, né? Dificilmente você vai ter uma trinca na sua casa. Por quê? Porque para a rocha se mexer dali, que já está ali estabelecida, né? Então você está tranquilo, pode vir os ventos, pode vir a chuva, e ela não vai conseguir solapar. Por quê? Porque você construiu na rocha, e a rocha simboliza segurança. Então, quando nós observamos a palavra do Senhor, quando nós conhecemos a palavra do Senhor, quando nós lemos, e isso está, né? A Bíblia, o livro que a cada ano ela se supera, a sua produção se supera, é o livro mais vendido do mundo a cada ano, e a cada ano ela supera a venda do ano anterior. Então, a Bíblia está espalhada pelo mundo. Eu acho que quase todas as nações, talvez os dialetos, nós não tenhamos a Bíblia, mas as nações, todas elas, oficialmente, elas têm a Bíblia traduzida para o seu idioma. Faltam muitos dialetos, muitas regiões que ainda dentro dos países muito grandes, ainda não temos todos esses dialetos, mas nas línguas oficiais das nações, nós já temos a Bíblia Sagrada. Então, está fácil de nós conhecermos, está acessível hoje pelo papel, está acessível hoje pela mídia, né? Você pode ver lá no computador, você pode ver no seu celular, no seu tablet. Você pode ter a Bíblia Sagrada hoje em qualquer lugar, em qualquer hora você pode ver, né? Porque ela está acessível. Então, basta o que nós agora aplicarmos o momento de conhecermos, de lermos, de sabermos e conhecermos. Por isso ele diz, ó, aquele que ouve, né? Ele não fala nem aquele que lê, porque na época seria até um pouco difícil, né? E nem tinha ainda escrita de Jesus. Jesus estava começando o seu ministério. E ele estava falando, então ainda ninguém estava compilando as suas palavras naquele momento e editando um livro, né? Ou como se fosse nos nossos dias, fazendo uma gravação de vídeo ou uma gravação sonora daquilo que ele falava. Mas posteriormente, o Espírito Santo usou essas pessoas que aqui escreveram, que foi canonizado também a sua escrita, né? Foi consagrada a sua escrita, foi dito, olha, isso é sagrado. Isso veio da parte do Senhor. Então, eles depois relataram as palavras de Cristo. Então, nós precisamos ler, nós precisamos ouvir. Por isso, Jesus fala, quem lê as minhas palavras? E aí alguém perguntaria, onde estão as tuas palavras? Né? Você está aqui, ninguém está escrevendo, não tem um escriba que esteja escrevendo o que você está falando. Aonde vai se ler? Então, Jesus disse, olha, aquele que ouve, aquele que está ouvindo as minhas palavras. E por certo, não só ouvir dele, mas ouvir de outro que falaram o que ouviram de Jesus, né? Então por isso ele fala, aquele que ouve as minhas palavras. Mas hoje nós podemos ouvir, nós podemos ver, nós podemos ler. Há acesso gratuito dentro da palavra de Deus, o que era um livro tão difícil há anos atrás, talvez há um século atrás, aí muito difícil possuir a palavra de Deus, né? Impressa, não tinha outro jeito. Possuí-la era muito duro. Hoje nós temos gratuitamente nos nossos celulares, baixamos os aplicativos de Bíblias, Bíblias de estudo, Bíblias, né, somente as Bíblias em várias línguas. Nós temos fácil, em qualquer idioma, nós conseguimos as Bíblias sagradas para ouvir o que Jesus falou, para saber o que Jesus espera de nossa vida e o que Ele dita, as normas que Ele passa a ditar na minha e na sua vida. E Ele diz então, olha, se você ouve, e eu vou dizer se você lê, e se você então
não age de acordo com a palavra de Deus, se você não baseia a sua vida, se você não baseia as suas palavras, porque até mesmo isso, Jesus disse, olha, saiba que por causa das nossas palavras, nós seremos salvos. Ele falou, cuidado com as palavras vãs, cuidado com as palavras sem valor, cuidado com as palavras de baixo calão, né? Que não tem valor nenhum a não ser ofender, ofensa moral das pessoas, degradação moral. Cuidado, ele disse, olha, por suas palavras vocês serão salvos e por suas palavras vocês serão condenados. Muito cuidado, cuidado com aquilo que nós falamos. Então, se nós falarmos, que falemos coisas boas, se nós falarmos, que falemos coisas decentes, porque é Jesus quem fala isso. E se nós não fizermos dessa maneira, nós não estamos procedendo segundo a vontade do Senhor em nossas vidas. E aí pode ser que naquele dia nós sejamos condenados pelo que nós falamos, pelos ditos palavrões, né, que não são palavras grandes, mas são palavras ofensivas, de baixo calão, de baixa moral, que ofendem o ser humano, ofendem a moral, ofendem a família, ofendem a dignidade do ser humano. Cuidado, cuidado com aquilo que você fala. E foi Jesus quem falou. Então, se você sabe disso, você tem que mudar a sua vida. Se você sabe disso e ainda continuar falando, você está errado. Você precisa alterar, mudar a sua vida, para que você tenha um bom procedimento naquilo que você está fazendo, naquilo que você está falando, para que você não seja condenado pelo que você falar. E Jesus disse, olha, se você ouve, e eu digo, se você lê também, e se você vê alguém falando, né? Porque hoje podemos ver e ouvir, não só ouvir, podemos ler, e você não praticar aquilo que Jesus está determinando, vai ser como construir sua casa na areia, e quando as tempestades vier, ela não vai resistir, você não terá casa, será um desabrigado. Mas quando nós construímos a nossa casa, o nosso alicerce é Jesus Cristo, e Ele diz que Ele é a pedra de esquina rejeitada pelos homens, né? E Pedro diz, olha, quem tropeçar vai se dar mal, quem tropeçar nessa pedra, que é Jesus Cristo, né? Por isso não podemos tropeçar, e temos que o quê? Obedecer. Então sabemos o que o Senhor quer de nossas vidas, sabemos o que o Senhor está esperando de nós, para que nós não venhamos a fazer uma construção que não tenha base sólida, para persistir nos dias maus, para não ruir, e muitas vezes levar até a nossa vida. Veja quando desmorona aí os morros nas chuvas, quantos, né, nas grandes cidades, onde ali eles constroem aquelas casas nos morros, e chove, daqui a pouco desaba, quantos não perdem a sua vida dentro do seu lar, né? Porque não estava construído sobre a rocha, estava ali na terra, e a terra fofou-se com a água, e aí ela começa a desandar, e aí leva, e as pessoas às vezes estão dormindo durante a noite, não se apercebem da chuva, da grande chuva, que às vezes chove a noite inteira, já havia chovido o dia, às vezes vários dias, e aí quando desmorona, pega as pessoas de surpresas em suas casas, e elas são, né, entram em óbito, porque a casa caiu em cima delas, e elas foram soterradas pela própria construção que fizeram. Então há esse perigo. Há o perigo do quê? De quando vier as tempestades, chuvas, nós sermos soterrados na própria construção, porque nós não fizemos uma construção segundo a tua palavra, segundo a palavra do Senhor. E Paulo vem dizendo, olha, saiba que o alicerce já está posto, que é Jesus Cristo. Agora veja cada um como constrói em cima desse alicerce, porque Ele é a rocha, Ele é a rocha que nos norteia, que faz-nos chegar aos céus, que veio dar a sua vida para o resgate de cada um de nós, que quando aceitamos a Ele como nosso único e suficiente Salvador, nós temos garantido a vida eterna. Depois vamos lutar para permanecer até a morte, até o final, para sermos salvos. E essa luta é como? É fazendo a sua vontade,
É construindo a nossa casa na rocha, que é Cristo Jesus, né? Que vai nos dar um alicerce, na pedra de esquina, na pedra angular, que vai nos dar o alicerce. Veja cada um como constrói, diz Paulo. Uns podem construir errada, e aí ele vai se dar mal. Então temos que saber a nossa construção. E como fazemos isso? Segundo a vontade do Senhor, conhecendo a sua palavra, agindo de acordo com o que Ele espera de nossa vida, porque Ele condenou as pessoas que agiam errado no seu tempo. Então, se Ele condenou, nós precisamos seguir o seu aspecto. Condenou até mesmo os religiosos, como eu disse, os sacerdotes, que não viviam mais de acordo com a palavra de Deus, e sim segundo o seu pensamento. Eu acho que é assim que é certo, e não o que a palavra do Senhor diz. E Jesus condenou a todos. Tanto é que veio para os seus, e os seus não o receberam. Não conseguiram identificar Jesus. Não conseguiram identificar Jesus, que sendo o Messias esperado, esperavam e não conseguiram se aperceber. Ficaram atônitos, né? Porque não conheciam as profundezas da palavra de Deus e viviam segundo o seu pensamento, segundo as suas tradições, e não davam atenção para a verdade do Evangelho. Então Jesus os criticou: vocês estão errados, e se vocês não me ouvirem, ele diz agora, e não andar segundo as minhas palavras, vocês estarão construindo a sua casa na areia, e quando o mal vier, vai levar tudo, e o prejuízo, como disse Jesus, vai ser muito grande, muito grande. Portanto, tomemos consciência, andemos segundo a palavra de Deus, vamos nos aperceber de que precisamos obedecer a palavra de Cristo Jesus, a palavra de Deus, para nós um dia encontrarmos com Ele, porque aí a nossa casa estará erguida sobre a rocha, estará firme, e nós podemos glorificar o Senhor por tudo que Ele nos fez. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração, e saiba, aceite Jesus para ter uma mudança de vida e poder ir para o céu. Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.